Olá pessoal, vamos retomando aqui o nosso segundo bloco, né? Falávamos a respeito dos recursos em espécie e concluímos o estudo da apelação. A partir desse momento nós vamos falar a respeito dos agravos, das três espécies de agravos que nós temos hoje no nosso Código de Processo Civil, assunto que na verdade acabou sofrendo aqui alguma modificação em relação ao CPC de 73, certo? Então, já direto aqui na tela, pessoal, vejam só o tema que nós vamos tratar a partir desse momento é o recurso são os agravos. E eu coloquei agravos no plural por quê? Porque, na verdade, nós temos três espécies de agravos, nós vamos estudar cada uma delas a partir desse momento, e nós agrupamos aqui para que você compreenda cada um deles, certo? Sempre que nós falarmos em agravo, nós estamos falando em recorribilidade de decisões interlocutórias. Porque se tratar de sentença, você já viu comigo. Se for o caso de uma sentença, é recurso de apelação. Agora, se for um agravo, né, se for uma decisão interlocutória, e você for prejudicado em razão dessa decisão interlocutória que fora dada, você poderá apresentar um recurso de agravo. Esse recurso pode ser de instrumento, de agravo de instrumento, pode ser um recurso de agravo interno, ou pode ser um recurso de agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, certo? E o chamado recurso retido, né? Cuidado, pessoal. Recurso retido é o recurso de agravo retido, ele não existe mais no CPC de 2015, né? O nosso novo Código de Processo Civil. Vejam só, qual que era a ideia aqui desse recurso de agravo retido e que não tem mais? A ideia é o seguinte, pessoal. Quando nós tínhamos uma decisão interlocutória, que ela não seria passível de agravo de instrumento, nós tínhamos situações nas quais você não poderia recorrer imediatamente. Isso mesmo. Hoje, se você tiver uma situação de uma decisão interlocutória e dessa decisão interlocutória não couber agravo de instrumento interno ou agravo em recurso especial ou extraordinário, você deverá suscitar essa matéria, né? Você deverá suscitar essa matéria em preliminar de contestação, em preliminar do seu recurso de apelação. Lembra lá que nós vimos as hipóteses de acabamento do agravo da apelação? Nós tínhamos apelação sempre que nós tivermos sentença, indeferimento do pedido inicial, que é uma espécie de sentença, improcedência liminar, e quando nós tivéssemos alguma situação, alguma decisão interlocutória não agravável. Dessa decisão interlocutória não agravável, na sistemática anterior cabia recurso de agravo do instrumento na forma retida. Hoje no CPC você não mais recorre por intermédio desse agravo retido, você não vai agravar mais, você vai apresentar isso em preliminar da sua apelação. Isso vai ser analisado antes de analisar o mérito do recurso, consta lá de uma preliminar do seu recurso de apelação. Então não existe mais agravo retido, certo? Aí eu pergunto para você o seguinte, né? Vejam só, agravo de instrumento interno e agravo em recurso especial extraordinário. Qual que é o prazo? Sempre 15 dias, certo? Rapidamente na tela, antes de a gente analisar cada um deles, o que é importante que você fique atento aqui? O agravo de instrumento, ele é voltado para atacar as decisões interlocutórias, já vamos ver maiores detalhes. O agravo interno, ele é cabível contra decisões interlocutórias monocráticas do relator lá no tribunal. São aquelas hipóteses que você viu em que o relator pode decidir monocraticamente o recurso. E temos também o agravo em recurso especial e o agravo em recurso extraordinário, que tem por finalidade propiciar a análise de admissibilidade desse recurso especial ou desse recurso extraordinário pelo órgão ad quem. Qual que é a ideia aqui? Em sede de recurso especial e em sede de recurso extraordinário, quando a parte ela interpõe esse recurso da decisão do tribunal, e é de uma decisão do tribunal que vai para o STJ ou vai para o STF, a depender do caso, se não tiver o conhecimento da admissibilidade nesse recurso pelo juízo ACO, ou seja, se o presidente do TRF, se o presidente do TJ não receber esse recurso especial, ou não admitir esse recurso especial, ou não admitir esse recurso extraordinário,
você poderá interpor um agravo do instrumento dizendo o seguinte, que esse juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo STJ, pelo STF, ou seja, pelo tribunal ad quem. É uma forma de você destrancar aqui, uma forma de você destrancar o recurso especial ou recurso extraordinário cuja admissibilidade foi negada na origem, certo? Eu falei para vocês que na apelação nós não temos mais o recurso de admissibilidade. Nós não temos mais o juízo de admissibilidade sendo feito pelo juiz de primeiro grau, né? Pelo juiz ad quem. Aqui na nível de tribunal, depois que nós tivermos o acórdão do TJ ou do TRF, nós teremos a possibilidade de você entrar com recurso especial ou com recurso extraordinário. E aqui sim existe ainda esse juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade nós teremos a verificação ali do preenchimento dos pressupostos recursais, no caso do RESP e do RESH. Não preenchidos, você pode, né? Se não forem preenchidos, você pode apresentar aqui esse agravo, tá bom? Portanto, são três hipóteses aqui que nós temos de recurso especial e recurso extraordinário. Ok, pessoal? Na tela, portanto, vamos agora começar a análise a partir do agravo do instrumento. Vejam só. Conceito, né? Olhem aqui. Cabe contra decisões interlocutórias. O que você tem que saber? Isso já vimos, você já sabe. O que você tem que estudar aqui? Você deve necessariamente estudar as hipóteses de cabimento. E o artigo 1015, lá do CPC, vai falar o seguinte, que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória. Sempre que nós tivermos uma decisão concedendo ou negando ou revogando uma tutela provisória, essa decisão ela é agravável. Você pode entrar com agravo de instrumento no momento em que ocorrer essa decisão no curso do processo, certo? Sem problemas. Quando nós tivermos situações que versem sobre o mérito do processo, e claro, que versem sobre o mérito do processo, mas que não sejam sentenças, né? Porque se for sentença, não é decisão interlocutória, e se for decisão interlocutória, cabe apelação, cabe outro recurso, mas não o agravo do instrumento, certo? Portanto, vejam só. Temos também, pessoal, o cabimento do agravo do instrumento quando envolver decisões interlocutórias que gerem rejeição da alegação de convenção de arbitragem. O juiz rejeita ali a alegação da parte que diz que, na verdade, aquele processo deveria ser julgado em sede de um juízo arbitral e não perante um juiz com jurisdição. Ok? Item 4. Cabe também agravo de instrumento quando nós tivermos decisões a respeito, decisão interlocutória, que trate do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lembra, pessoal, isso aqui é uma das espécies de intervenção de terceiros. É uma das espécies de intervenção de terceiro. Vejam só o inciso 5. Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento ou sua revogação. Qual que é a ideia aqui? Vejam só, se a parte autora, por exemplo, ela pede o benefício da justiça gratuita lá na petição inicial, o réu poderá impugnar esse benefício na sua contestação lá na preliminar de contestação. Ele faz a impugnação ao benefício da justiça gratuita e o juiz decide, dá uma decisão interlocutória. Se essa decisão for concessiva, ou for negativa, ou for de revogação, compete à parte prejudicada entrar com agravo no instrumento para reverter essa decisão e obter ou não a concessão do benefício. Suponhamos que a parte tenha pedido na inicial, o juiz tenha concedido e depois, o juiz ainda não concedeu no caso, a parte fez o pedido, o juiz intimou a parte lá, chegou no momento para ela contestar, ela fez a contestação. No ato da contestação houve impugnação e o juiz decidiu por não conceder o benefício. A parte autora que pediu foi prejudicada pela não concessão. Dessa não concessão, o que ela pode fazer? Apresentar um agravo de instrumento. Ok? Sigamos. Inciso 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. O juiz, no curso da parte, lá quando nós estivermos na instrução do processo, na parte de produção de provas, ele poderá determinar a apresentação de documento em juízo. Dessa decisão, determinando ou não determinando e deferindo o pedido da parte, cabe
agravo do instrumento, porque se trata de uma decisão interlocutória, cuja previsão está expressa aqui no inciso 6. 7. Exclusão de litisconsorte. Olha só qual que é a ideia aqui. A parte autora entra com uma ação contra o réu 1 e contra o réu 2. Vem o juiz e analisa lá na hora de fazer a admissibilidade da ação, entende que o réu 2 não deveria figurar no processo, e apenas o 1. Dessa exclusão do litisconsorte aqui no caso, litisconsorte passivo, cabe o quê? Cabe agravo de instrumento. Daí nós temos rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Aqui, pessoal, envolve o denominado litisconsórcio multitudinário. Qual que é a ideia? Né? Qual que é a ideia? Você já estudou isso, na verdade, na parte de litisconsórcio, mas o que é importante que você saiba? O autor, ele entra com uma ação, contra, sei lá, centenas de pessoas. Vamos pensar no inverso, né? O réu ele sofre uma ação aqui no qual milhares, dezenas, milhares, sei lá, 1000 consumidores entram com uma ação contra uma empresa. Isso é possível, isso acontece. Nesse caso, nós temos um litisconsórcio ativo na parte autora da ação, não é mesmo? Só que se você pensar numa ação em que nós tivermos 1000 autores, ela será muito difícil de tramitar, será um processo muito extenso, serão várias as petições, serão várias as alegações, serão vários os problemas específicos. Admite-se nesse caso, e o próprio réu pode formular esse pedido, que haja aqui, até para facilitar a defesa dele, para que ele possa fazer a defesa por partes aqui, ele pode pedir o quê? Ele poderá pedir a cisão desse processo em vários processinhos menores. Por exemplo, juiz, eu quero que você divida esse processo aqui entre 1000 autores contra mim em 10 processos de 100 autores. Fica mais fácil para eu apresentar minha defesa. É o litisconsórcio multitudinário. Se o juiz deferir ou indeferir esse requerimento de cisão do processo, nós temos o quê? Por exemplo, o pedido de limitação, portanto, do litisconsórcio, nós temos aqui uma decisão recorrível por intermédio do agravo do instrumento. Dando sequência aqui, nós temos ainda outras hipóteses. Vejam só. Cabe agravo do instrumento contra a decisão que admite ou inadmite alguma das hipóteses de intervenção de terceiros. Cito aqui o amicus curiae. Cito aqui a assistência, que é a mais por excelência, digamos assim, né? Nessas situações, se houver indeferimento, né, admissão do ingresso ou inadmissão do ingresso da parte, quem for prejudicado poderá fazer o quê? Poderá buscar, né? Um agravo do instrumento. Concessão, modificação ou revogação do efeito, né, suspensivo aos embargos de execução. Qual que é a ideia aqui? A parte entra com embargos à execução e nos embargos ela pede o seguinte: quero que se conceda efeito suspensivo a esse procedimento de execução até que se tramite os meus embargos. Se o juiz conceder, a parte contrária pode agravar. Se o juiz modificar o efeito, a parte prejudicada pode agravar. Se o juiz revogar o efeito, a parte embargante, que foi prejudicada nesse caso, pode apresentar um agravo do instrumento que consta expressamente previsto lá no inciso 10. Aí nós temos também, pessoal, redistribuição do ônus da prova, lá nos termos do parágrafo 1º, né? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 373. Qual que é a ideia aqui? Nós temos no caput a regra do ônus da prova na sua versão estática, na sua regra estática, que diz o seguinte, que é quem alega faz prova dos seus fatos constitutivos. E quem se defende poderá fazer prova de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de quem fez a alegação. Essa é a regra estática. Mas o parágrafo 1º permite que o juiz, em determinadas situações, né, por sua própria iniciativa, ele modifique esse ônus da prova. Chegue lá na instrução e ele diga o seguinte, nesse caso, como se trata de uma prova que a parte autora não vai conseguir fazer, e eu sei que você, réu, tem acesso a essa prova, eu vou intimá-lo, eu vou inverter o ônus da prova e vou dizer o seguinte, que você deve trazer esse documento do processo, se você não o trouxer, eu vou julgá-lo contrariamente aos seus fatos. Ou seja, quem vai fazer a rigor aqui a prova do fato constitutivo ou não é o réu, e não seria ele. Nessas situações, e isso é plenamente admissível dentro da regra probatória que você tem lá no 373,
isso é plenamente admissível. Se isso ocorrer, ou seja, se houver uma redistribuição desse ônus da prova, é a regra dinâmica, né, que leva a essa redistribuição, dessa decisão do juiz cabe o quê? Agravo do instrumento. Daqui a hipótese. Certo? Portanto, fique atento quanto a isso. Daí depois nós temos lá no 13, uma regra aberta, dizendo o seguinte, que a própria legislação pode prever outras situações. Daí vem aquela discussão, né, professor? Esse rol, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Ele é taxativo. Por quê? Hoje você não pode recorrer em outras hipóteses a não ser essas. E, eventualmente, algumas outras hipóteses legislativamente previstas em outras leis. Mas isso não permite que seja ampliado? Sim, permite que seja ampliado. Mas enquanto não for ampliado, nós não temos a possibilidade de efetuar aqui qualquer interpretação ampliativa para prever outras hipóteses que não estas, certo? Portanto, fique atento. Dentro da fase de conhecimento do processo, nós temos que observar os incisos do 1015 que traz as hipóteses de cabimento do agravo. Professor, preciso saber? Sem sombra de dúvidas. Você tem que ler, você tem que reler, você tem que compreender cada uma delas, por isso que nós tratamos aqui e citamos o dispositivo. Fique atento ainda ao parágrafo único. E o parágrafo único fala o seguinte, que também caberá agravo de instrumento, né, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. E aqui veja, aqui na verdade, pessoal, olhem só, né? Aqui na verdade, o legislador tratou do assunto de forma ampla. Ele veio e disse para você o seguinte, sempre que nós estivermos na fase de liquidação de sentença, qualquer decisão interlocutória dada no curso desta fase cabe agravo. Sempre que nós estivermos, vejam só, na fase de cumprimento de sentença, sempre que nós tivermos uma decisão interlocutória, caberá agravo. Quando nós estivermos na fase de execução, num processo de execução, não é uma fase, é um processo de execução de um título, um título executivo extrajudicial, que seja aqui um ingresso direto com recurso com a ação de execução, qualquer decisão que não seja a final, cabe agravo. E quando nós estivermos também dentro dos procedimentos especiais num processo de inventário, da mesma forma caberá agravo, certo? Portanto, vejam só, lá nas hipóteses, né, lá nas hipóteses do 1015, nós vamos procurar as decisões interlocutórias listadas nos incisos, no caput. No parágrafo único, quaisquer decisões interlocutórias nestas espécies de procedimento cabem recurso de agravo, e não só nas hipóteses dos incisos, certo? Portanto, tem que ficar atento para que, eventualmente, isso não possa gerar uma confusão para a sua compreensão. Bacana, pessoal? Beleza? Show de bola. E aqui é o seguinte, né? Aqui é o seguinte, isso é o mais importante. Grande parte das questões vão tratar sobre as hipóteses de cabimento. Só que nós precisamos, pessoal, estudar ainda em relação ao agravo de instrumento o procedimento, porque o procedimento sofreu aqui alguma modificação e, na verdade, o CPC está com olho agora no processo eletrônico. E, em razão disso, nós tivemos algumas modificações, certo? Portanto, na tela aqui comigo, vamos lá falar sobre o procedimento. O recurso de apelação, como você viu comigo, ele era interposto no órgão ACO. Não era? Ele era interposto no juízo de origem. E depois ele seria enviado lá para o tribunal, para o órgão ad quem. No caso do agravo do instrumento, ele é dirigido diretamente ao órgão ad quem. Ele é dirigido diretamente ao tribunal, a quem irá julgar o teu recurso de agravo do instrumento. Ou seja, de uma decisão interlocutória dada, vejam só, decisão interlocutória dada pelo juiz de primeiro grau, eu apresento o recurso lá no tribunal. Eu não apresento o recurso aqui na primeira instância para que o juiz daqui mande para lá. Não, você vai interpor o recurso diretamente lá no tribunal, certo? Primeira diferença. Além disso, devem ser preenchidos os requisitos, né? Os requisitos do artigo 1016, e o artigo 1016, ele fala, vem cá comigo na tela que nós vamos pegar o código para ler, ele diz o seguinte, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, direto no ad quem,
por e-mail de petição com os seguintes requisitos: nomes das partes, exposição do fato e do direito, razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão interlocutória, o próprio pedido e, por fim, o nome e endereço completo dos advogados constantes dos autos, certo? É isso que deve constar da petição inicial. Só que cuidado, pessoal, a grande dificuldade que se tem aqui é que há necessidade no agravo de instrumento de você instruir, né, de você juntar neste pedido, neste recurso, alguns documentos. Por que tem que se juntar, devem ser juntados alguns documentos aqui? Fiquem atentos, nós precisamos, né, nós vamos precisar aqui juntar esses documentos, porque, na verdade, você vai mandar o processo direto para o tribunal. O tribunal não vai ter acesso, em tese, aos documentos do processo originário. Então, quando você mandar o agravo de instrumento, você deverá apresentar ali toda a documentação necessária, inclusive cópias do processo na origem, para que você possa ter ciência do que, na verdade, se quer recorrer, né? Em razão disso, na tela comigo, pessoal, e aqui eu já fiz algumas retificaçõezinhas no slide, olhem só. Documentos a serem juntados, nós temos que observar o 1017. E esse artigo 1017, ele vai se aplicar para autos físicos, tá? Estava errado aqui no meu slide, eu corrigi já antecipadamente. Isso se aplica para os autos físicos. Ou seja, a petição de agravo no instrumento, ela será instruída, né? Ela conterá obrigatoriamente, vejam só, a petição inicial, a contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, por exemplo, que indeferiu lá, que negou um pedido de tutela provisória, alguma situação daquelas do artigo 1015. A própria decisão agravada, a certidão da respectiva intimação ou de algum documento comprove que o recurso é tempestivo, ou seja, que a parte observou lá o prazo de 15 dias do agravo de instrumento. Cuidado, porque mudou. Nós tínhamos um outro prazo, não vou nem falar para você para que você não se confunda, lá no CPC de 73, a juntada das procurações dos advogados. Quem é o advogado da parte autora? Quem é o advogado da parte ré, certo? Portanto, fique atento aqui em relação, né, em relação aqui às peças que devem ser obrigatoriamente juntadas, ok? Vamos lá. Na sequência, pessoal, declaração de inexistência. Além disso, deve ter na petição uma declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos acima. Ou seja, vamos supor que nesse processo não tenha algum desses documentos. A parte, por exemplo, não apresentou a contestação, ela foi revel. O próprio agravante, nesse caso, deverá informar, não deixei de juntar a contestação, porque na primeira fase do processo, no curso lá do processo principal, nós tivemos a revelia do réu sendo decretada e ele não apresentou tempestivamente a contestação, certo? Além disso, facultativamente, ou seja, quaisquer outros documentos que fiquem a critério da parte, ok, pessoal? Portanto, vejam só aqui os documentos que devem ser juntados. Lembrando, apenas nos autos físicos. Ah, professor, por que não tem que juntar, né, esses documentos aqui nos autos eletrônicos? Antes de você prosseguir aqui dentro do procedimento comigo, pensa assim. Se o processo é eletrônico, as informações são acessíveis em qualquer lugar no tribunal. Em qualquer lugar dentro da estrutura do Poder Judiciário, desde que tenha acesso ao sistema. Se foi uma decisão de primeira instância num processo eletrônico, se você agravou de instrumento lá no tribunal, o tribunal tem acesso ao processo de primeira instância. Ele vai pelo sistema e tem acesso. Ele lança o número dos autos, ele vai ter acesso. Por isso que não precisa, porque daí todas as informações do processo da origem estão dentro do agravo de instrumento, certo? Portanto, fique atento que essas regrinhas lá do 1017 vão ser aplicadas apenas aos processos físicos, porque quando for físico, né, o processo fica lá na origem. Você vai ter que extrair as cópias e formato junto com o agravo do instrumento e mandar para o tribunal, tá bem? Legal. Na sequência aqui, vejam só. A ausência de algum desses documentos, né, de algum documento obrigatório, gera o quê? Uma intimação para que a parte, no prazo de 5 dias, apresente-o. Se ela não apresentar no prazo de 5 dias, o recurso não será admitido, certo?
Além disso, é o seguinte, pessoal, né? Vejamos só. O que é importante que você fique é importante que você fique atento em relação aqui a este ponto. Vejam só. Informações do agravo na origem. O que é isso? Onde que o recurso ele é interposto? O recurso de agravo do instrumento, ele será interposto onde? Ele será interposto lá no tribunal, lá no órgão ad quem. Nós temos que informar o juiz na origem aqui que foi recorrido contra a decisão dele. E para falar desse recurso, temos o artigo, dessa informação, temos o artigo 1018, que fala o seguinte: o agravante poderá requerer, vejam, poderá, e eu já deixei em caixa alta para que você cuide com isso. Lá no CPC antigo, deveria informar, se não informasse tinha consequência. Aqui não. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia de petição do agravo do instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Ele vai informar o juiz de primeira instância dizendo: ó, juiz, fique bem claro que você deu uma decisão interlocutória da qual eu não concordava e eu agravei de instrumento lá no tribunal. Está aqui a cópia da minha petição, está aqui a comprovante de que o recurso já foi interposto e está aqui a relação de documentos que eu extraí deste processo e mandei para lá para comprovar que o senhor estava errado. Basicamente é isso. Aí o que acontece, né? Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, ou seja, a partir do momento que houve essa informação lá no tribunal, há a possibilidade do quê? Do exercício do juízo de retratação. Ah, então o juiz que deu a decisão que foi objeto do agravo do instrumento pode voltar atrás? Pode sim. Vejam só, e aí o parágrafo 1º nos diz: se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, que ele voltou atrás do que ele tinha decidido, o relator vai considerar prejudicado o agravo do instrumento. Exatamente. O que o relator vai dizer? A parte aqui agravou do instrumento porque entendeu que o juiz decidiu errado uma questão, uma decisão interlocutória. Mas agora o juiz voltou atrás, né? O próprio agravante informou lá na origem, o juiz voltou atrás, exerceu o seu juízo de retratação, então não faz sentido a gente tramitar esse agravo do instrumento, porque a matéria já está decidida e já está de acordo com o interesse da parte. Então o que ele faz? Ele vai, conforme diz ali a parte final, julgar prejudicado, né? Julgar prejudicado o agravo. Vejam, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 dias a contar da interposição do agravo do instrumento. Então, cuidado, pessoal. Veja que a redação do dispositivo é ruim. E agora eu já respondo ali a questão. Mudou para ser uma faculdade? Cuidado. É uma faculdade nos autos eletrônicos. É uma obrigatoriedade nos autos físicos. Ou seja, a informação do agravo na origem, quando se tratar de autos físicos, deve ocorrer no prazo de 3 dias. Ah, professor, então quer dizer o seguinte, que se for processo eletrônico, há possibilidade da informação, né? Vai caber a quem entrou com agravo comunicar ou não, certo? Certo. Agora, se se tratar de autos físicos, é um dever do agravante informar, sim. Só que cuidado, ele tem aqui o benefício do silêncio. Qual que é a ideia, pessoal? Eu estou usando essa expressão com mero cunho didático. Qual que é o benefício do silêncio? Você vai entender a hora que você lê o dispositivo de baixo. Estamos falando de autos físicos. Olhem só. O descumprimento da exigência, né, de que trata o parágrafo 2º, ou seja, dessa informação no prazo de 3 dias, desde que arguido e provado pela parte agravado, gera a inadmissibilidade do agravo do instrumento. Então, para tudo. Então, para tudo por quê? Para tudo porque é o seguinte, no processo eletrônico, pode, beleza, morreu, não temos preocupação. No processo físico, eu devo, mas se a parte contrária não arguir ou não provar que eu deixei de comunicar a origem no prazo de 3 dias, o meu agravo do instrumento vai ser julgado. É isso mesmo.
Ah, então quer dizer, professor, que no processo físico, né, eu tenho que observar os três dias do prazo. Se eu observar os 3 dias do prazo e comunicar lá o juízo na origem de que eu entrei com agravo do instrumento, beleza, show de bola. Mas se eu não comunicar, se eu esqueci, eu não informei, e a outra parte contrária, ela não falar nada, ou ela não provar que eu deixei de comunicar na origem, o meu agravo vai ser julgado? Isso mesmo. Então você veja que você tem que raciocinar aqui comigo em 3 frentes. A primeira delas diz respeito exclusivamente ao processo eletrônico. O processo eletrônico pode ou não pode, por quê? Porque os autos são consultáveis a qualquer tempo. No processo físico, nós vamos ter 2 situações. Nós temos a situação na qual a parte informa. Informou, beleza, 3 dias, ele comunicou a juntada informou ali, informou que entrou com agravo, juntou cópia da petição, juntou o comprovante de interposição e juntou a relação de documentos, beleza. Mas tem uma outra terceira hipótese no processo físico que é específica, que é a situação na qual ele esquece, ele não cumpre, ele não informa no prazo de 3 dias e o réu nada faz. Se o réu nada fizer, recurso vai tramitar. Agora, se o réu não, a parte contrária, que porque o agravante pode ser o autor, pode ser o réu. Agora, se a parte contrária, ela arguir e provar que o agravado não comunicou no prazo de 3 dias e não juntou os documentos ali que são exigidos, daí o recurso de agravo será inadmissível, tá bem? Portanto, pessoal, vejam só, realmente é detalhado esse tema, é bem imbricado, mas é uma sistemática diferenciada em relação ao código anterior, você tem que ficar atento e está caindo muito, tá bem? Na tela. Dá mais uma olhadinha na parte do procedimento e agora é aquela hora em que a gente vai concluindo aqui o agravo do instrumento e já na sequência vamos falar sobre agravo interno. O agravo interno, pessoal, é muito tranquilo, né? O agravo interno é um tema, na verdade, que você tem que saber o seguinte, em se tratando de decisão monocrática, né? Decisão monocrática do relator, cabe agravo interno, certo? Cabe agravo interno no prazo de 15 dias. Só que cuidado. Então, o relator do recurso de apelação decidiu monocraticamente o meu recurso de apelação. O que eu posso fazer? Agravar internamente. Por que se fala de agravo interno? Porque ele se dá dentro do tribunal. O relator é um dos componentes do tribunal, é um dos juízes que compõem o tribunal, um desembargador, dependendo da situação. E agora eu vou dizer o seguinte, que essa decisão foi dada no âmbito do tribunal, mas eu quero agravar. Agravar para quê? Para que o órgão colegiado do tribunal decida a respeito. Eu não me contentei com a decisão do órgão monocrático, do juiz monocrático, eu quero que tenha a decisão pelo órgão colegiado. No agravo do instrumento, você sai de um âmbito do 1º grau para o 2º grau. No agravo interno, você está dentro do 2º grau e você pega uma decisão dada por um dos juízes daquele tribunal e leva para que todos decidam a mesma coisa. É isso que temos. Cuidado, pessoal. Dentro do agravo interno aqui, e é só um slide que eu trouxe para tratar desse tema, você tem que cuidar com o agravo interno manifestamente inadmissível. Ou seja, pessoal, qual que é a ideia aqui? É aquele agravo em que a parte entra só para retardar os efeitos do processo ou a eficácia da decisão. Ele entra com agravo para postergar o trânsito em julgado. Se isso acontecer, o que nós temos, pessoal? Né? O que nós temos? Primeiro, essa decisão ela deve ser unânime, para que seja considerado manifestamente inadmissível. O próprio tribunal tem que dar uma decisão unânime, então eu vou colocar aqui, decisão unânime do tribunal. Daí você vai me perguntar, como assim decisão unânime, professor? Vejam só, nós temos lá 7 julgadores, certo? 7 julgadores. Se o placar for 7-0, a decisão é unânime. Se ele for 6-1, 5-2 e assim sucessivamente, essa decisão não é unânime, concordam comigo? Então, para que você possa aplicar os efeitos e as consequências em razão desse agravo interno manifestamente inadmissível, você precisa de uma votação unânime. Estou dando um exemplo aqui de 7-0, mas vai depender da composição, da fração, porque às vezes o órgão ele tem lá 30, por exemplo, STJ, 33 ministros. Nós temos turmas, às vezes temos turmas com 3 ministros, com 5 ministros, com 7 ministros, com 11 ministros, certo? Portanto, vai depender da composição do tribunal, mas tem que ser unânime, certo? Além disso, se isso ocorrer, nós teremos o quê?
uma aplicação de multa. Nós teremos uma aplicação de multa que vai variar de 1 a 3% sobre o valor da causa, certo? Além disso, né? Esse valor ele reverte para a parte contrária. Né, para a parte contrária, ou denominada também de parte agravada, reverte para a parte contrária. E também, essa multa aqui, o pagamento, condiciona a interposição de novos recursos. Ou seja, você somente poderá interpor novos recursos se for paga essa multa aqui pelo agravo interno manifestamente inadmissível, certo? Portanto, é uma sanção aqui a quem ficar entrando com agravo interno quando ele é manifestamente inadmissível e assim foi julgado pelo tribunal. A ideia aqui é muito simples, né? A ideia aqui é ficar evitando que as partes fiquem entrando com sucessivos agravos internos só para tumultuar o processo e demorar. Você não pode ficar exigindo, desde que você tem uma série de prerrogativas de ampla defesa e do exercício do contraditório no bojo do processo, mas você não pode ficar abusando desse direito e se você entrar com agravos manifestamente inadmissíveis, você sofre multa. Então você diz para a parte e dá um belo recado para ela. Cuidado! Não fica brincando, não fica entrando com agravos aqui quando não é o caso, porque você poderá ser multado. O resultado disso é um enxugamento no número de agravos internos dentro dos tribunais, ok? Na tela, na sequência, vamos falar sobre a última hipótese de agravo, e é só esse slide aqui, pessoal, que é o agravo em recurso especial e em recurso especial. Qual que é a ideia aqui, né? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Vejam só, a ideia aqui é o seguinte, né? Só para retificar aqui, ó. Deixa eu só retificar aqui. O pessoal me corrigiu aqui tempestivamente. Legal mesmo. Muito obrigado. É 1 a 5%. Show de bola. 1 a 5%, tá? Não é 1 a 3%, não. 1 a 5%. Agora sim, voltando lá para o nosso agravo em recurso extraordinário e agravo em recurso especial. Vejam só, cabimento. Qual que é a finalidade do REST e do RESP? Vejam só. O REST, ele tem por finalidade deslocar a análise de admissibilidade do recurso para o STJ ou STF. Então vamos pensar o seguinte, nós tivemos a sentença. Da sentença, nós temos lá um acórdão. Certo? Essa sentença foi dada lá por uma vara civil. Esse acórdão é do TJ. O que acontece? Desse acórdão aqui, a parte poderá recorrer em hipóteses excepcionalíssimas para o STJ ou para o STF. Para o STJ, ela irá apresentar, para o STJ, ela irá apresentar o recurso especial. Para o STF, ela irá apresentar o recurso extraordinário. Aqui é o seguinte, esse recurso especial e esse recurso extraordinário, eles serão peticionados aqui. Aqui que entra a petição. Lá no Tribunal de Justiça, na verdade, ela é dirigida, ela vai para o TJ, mas ela é dirigida ao presidente. Ao presidente do TJ no nosso exemplo. E daí o que acontece, pessoal? O que acontece? O presidente do TJ, ele vai pegar o recurso especial, ele vai pegar o recurso extraordinário, um ou outro, ou os dois, porque a parte pode interpor os dois ao mesmo tempo, e vai olhar. E vai dizer assim, olha, não estão preenchidos os pressupostos recursais do recurso especial. Não admito. Não estão preenchidos os pressupostos recursais
do recurso extraordinário. Não admito. É o juízo de admissibilidade AQUO. Ah, professor, mas o tribunal não é o ad quem? É o ad quem em relação à primeira instância. Aqui, vejam, ele será o juiz, né? Aqui ele será o juiz AQUO em relação ao STJ, que é o ad quem. Certo? Portanto, o presidente do tribunal fará análise de admissibilidade. Se o presidente do tribunal, nessa análise de admissibilidade, ele concluir que não cabe, não é hipótese de cabimento do recurso extraordinário ou do recurso especial, nós temos a possibilidade desse agravo. E o que esse agravo vai fazer? Vai dizer o seguinte, tá? Não obstante o presidente do tribunal tenha indeferido, eu quero que a juízo da admissibilidade seja feito diretamente pelo órgão ad quem. Diretamente pelo STJ, diretamente pelo STF. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Vejam só, eu coloquei aqui para vocês, né? Eu coloquei aqui para vocês o procedimento. Ela será dirigida ao presidente do tribunal. Bacana. O agravado deverá apresentar uma contraminuta no prazo de 15 dias. Lembrem, pessoal, é sempre aquela possibilidade. Agravo em 15, contraminuta em 15. Apela em 15, contrarrazões em 15. No caso dos agravos, você chama essa defesa contra o agravo de contraminuta. Legal? Juízo de retratação, ou seja, o próprio presidente do tribunal poderá se retratar em relação ao juízo de admissibilidade e mandar subir o recurso. Ele pode, certo? Aí, se negativo, os autos serão enviados ao tribunal de superposição. E esse agravo pode ser julgado junto com o recurso. Ou seja, o tribunal recebe lá o agravo de instrumento, ele admite, vamos supor que ele admite o recurso especial, o recurso extraordinário, contrariamente ao que teve lá no TJ, pelo presidente do TJ, e diz o seguinte, processo e já pode diretamente o tribunal já julgar o recurso. Isso vai depender do trâmite lá no tribunal, que não convém ao caso aqui agora nós estudarmos, certo? Portanto, essa é a ideia que nós temos do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, certo? Para que a gente possa finalizar a parte dos agravos, que é uma parte importantíssima do nosso conteúdo, vejam só uma questãozinha do CESP aqui, pessoal. Portanto, Rafael ajuizou ação pelo procedimento comum contra determinado ente federativo, pedindo anulação de decisão do Tribunal de Contas. Durante a instrução processual, o juiz indeferiu o pedido de juntada superveniente de documento feito por Rafael. Né? Nessa situação hipotética, a decisão que indeferiu o requerimento de juntada de documento feito pelo autor, olha só, houve um indeferimento de juntada de documento feito pelo autor. Pergunto, pessoal, né? Pergunto, esse indeferimento, ele entra em alguma das hipóteses de cabimento de agravo? Não, não entra, pessoal, certo? Não entra. Fique, né? Fique atento em relação a isso, não entra. Por quê? Porque, na verdade, o indeferimento de juntada de documento não está entre as hipóteses, né? Veja, o processo está tramitando na primeira instância. Na primeira instância, nós podemos falar em agravo interno? Não. Podemos falar em agravo em recurso especial ou extraordinário? Também não. Nós vamos falar apenas do agravo de instrumento. Pergunto, o agravo de instrumento, na primeira instância, cabe no 1015, nas hipóteses lá do 1015. Quando nós temos indeferimento de juntada de documentos, é hipótese de cabimento de algum recurso? Não. Então, o que a parte vai fazer em relação a essa decisão interlocutória? E é uma decisão, né? É uma decisão interlocutória que nega, né? Que vai negar aqui a juntada. O juiz decidiu por não receber aquele documento. Só que não é uma daquelas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumentos que estão previstas lá no artigo 1015. O que a parte faz? Argue isso em preliminar, né? Vai ter que arguir isso em preliminar de apelação. Portanto, vamos na tela? Vamos lá. Será irrecorrível, né? Beleza, a princípio sim, mas poderá ser impugnada por mandado de segurança. Não, não temos isso não, pessoal. Não pode ser impugnada por... não poderá ser deixada impugnada por mandado de segurança. Vejam só. Pode ser objeto de agravo de instrumento e terá que ser interposto diretamente no tribunal. Não, não é objeto de agravo de instrumento, está fora. Na sequência, poderá ser objeto de agravo retido. Poxa, agravo retido já não existe mais. Pode ser objeto de recurso de apelação ou em contrarrazões de apelação? Exatamente.
a parte poderá arguir isso no próprio recurso de apelação. Portanto, letra D é a correta. E depois, vejam só, não pode ser impugnada por recurso nem por ação autônoma de impugnação. Claro que não, ela vai ser arguida sim. Ela vai ser arguida sim em sede de apelação contra razões. Portanto, pessoal, vejam só, né? Portanto, vejam só, você tem que ficar atento, o gabarito dessa questão é a letra D. Importantíssimo esse tema, não é mesmo? Vamos avançando? Vamos lá, mais uma questãozinha. O recurso de agravo, né? Fala em agravo, vamos analisar a cada uma das alternativas, né? O recurso de agravo. Letra A, fala o seguinte, é cabível apenas na forma retida? Poxa, já falamos que não tem retido, então vamos riscando desde já. Seguindo, não é cabível contra a decisão que decidir sobre a exclusão de litisconsorte. Pelo contrário, né? Dá uma olhadinha lá no 1015, no inciso 7. O inciso 7 fala que é cabível sim, então tá fora. Não é cabível no processo de inventário devendo a parte se valer de ação autônoma. Não, a gente viu que no parágrafo único, né? Isso mesmo. Do 1015, quando envolver inventário, qualquer decisão interlocutória em sede de inventário será agravável. Letra D. É cabível contra decisões que versem sobre pedidos de tutelas provisórias. Isso mesmo, pedido de tutela provisória, salvo engano é o inciso 1. Isso mesmo, inciso 1. Quando envolver também admissão ou não de intervenção de terceiros, é o inciso 9. E proferidas em sede de execução, é o, né, é o parágrafo único do artigo 1015. Portanto, pessoal, a letra D aqui está correta e é o próprio gabarito da questão. E por fim, vejamos só, sempre recebido no efeito suspensivo. Não, né? Sempre recebido no efeito suspensivo, pelo contrário, ele não terá, em regra, efeito suspensivo, poderá ser concedida lá excepcionalmente nas hipóteses do inciso 1. Quando a parte demonstrar lá, a parte tem que fazer a demonstração lá dos prejuízos que essa eficácia da sentença pode gerar a ela. Portanto, vejam só, gabarito da questão, letra D, ok? E com isso, pessoal, vem cá comigo na tela, nós encerramos mais um conjunto de espécies recursais aqui, os agravos. Falamos do agravo no instrumento, do agravo interno, do agravo em sede de recurso extraordinário e de recurso especial. Legal?